Olá a todos, meu nome é Silene Delgado Crisóstomo, eu sou enfermeira da maternidade Dona Evangelina Rosa, estou na coordenação do Núcleo de Segurança e a gente está proporcionando aqui um curso de capacitação sobre as metas de segurança do paciente, né? Já foram ministrados outros módulos, né, relacionados aos protocolos de segurança do paciente. Nós vamos dar continuidade agora, falar no módulo 8º do curso de segurança sobre a prevenção de queda, que é um protocolo, o protocolo institucional da maternidade, da sexta meta, né, preconizada pelo Programa Nacional de Segurança, que é a prevenção das quedas, né, a nível das instituições. Então, a gente vai apresentar aqui, falar do protocolo da maternidade Evangelina Rosa, mais atual, que a gente atualizou esse ano de 2021. Bom, então a gente vai iniciar reforçando, né? Em todos os módulos a gente reforça, né? As 6 metas de segurança do paciente, que são 6 metas internacionais preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde através da criação do Programa Nacional, que foi em 2013, né, que traz esse slogan aqui que vocês conhecem, né, que a gente sempre traz, é a nossa logomarca do Programa Nacional de Segurança, onde está instituídas as 6 metas internacionais que a gente deve trabalhar em todo o âmbito hospitalar aqui no Brasil, em todas as instituições hospitalares. Então, a gente está aqui encerrando, né, o curso dos últimos módulos, que é a última meta internacional de segurança, que é a prevenção, né, reduzir o risco de queda, né, ou seja, prevenir as quedas que acontecem a nível hospitalar, que podem causar danos aos pacientes. Bom, primeiro a gente começa trazendo o conceito do que é queda, né? É importante a gente iniciar pelo conceito, pela definição, porque a definição, às vezes a percepção das pessoas não é realmente de acordo com a definição correta, né? Então, assim, todo mundo acha que queda é quando a pessoa chega ao chão, né? E o conceito de queda não é somente, né, quando a pessoa chega ao chão, é queda, né? Mas existem outras situações em que também é considerada queda. Então, o que seria o conceito de queda? Então, a gente considera a queda como qualquer deslocamento não intencional, né? Ou seja, não foi da vontade da pessoa. Então, é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por alguma circunstância, né, multifatorial, que vai resultar ou não num dano, né? Então a gente chama bastante atenção que considera a queda, ainda que quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessitar de um amparo, ainda que ele não chegue ao chão. Então, por exemplo, é muito comum nós, na maternidade, nós temos nosso perfil, nossas pacientes, no pós-parto, principalmente de cesárea, que elas passam, às vezes, 24 horas deitada no leito, sem se alimentar. Então, elas têm com hipoglicemia. Na hora que elas passam muito tempo só deitadas, que elas vão se levantar pela primeira vez, elas têm o que a gente chama de hipotensão postural, né? Levanta e começa a ficar tonta, aí ela se segura em algum lugar, ou na própria cama, ou em alguém, para não cair. Então, o fato dela ficar tonta e deslocar o seu corpo no nível inferior, né, ao que ela está, já é queda, né? É muito comum elas no banheiro, começam a tomar banho, aí vem aquela tontura, aquela mal-estar, uma hipoglicemia, hipotensão, aí ela vai
né, querendo desmaiar, aquela tontura, e se segura na barra, ou se segura, ou muitas vezes ela tem alguém que está lá acompanhando ela, se segura no acompanhante. Então aquilo ali já é queda, já é considerada queda, certo? Então a queda, ela deslocou o corpo numa situação, no nível inferior ao que ela estava, e precisou se segurar em alguma coisa ou em alguém para não chegar ao chão, é queda. Porque se ela não tivesse segurado em alguém, ou se ela não tivesse segurado em alguma coisa no leito, ela teria chegado ao chão, né? Então ela só não chegou ao chão porque ela se segurou, né? Teve alguém para segurar, alguma coisa para ela se apoiar, né? Então é considerado queda, ok? Então essa definição de queda é extremamente importante, porque para a maioria das pessoas queda é apenas quando chega ao chão, né? E pelo conceito correto de queda, não é, né? Então é por isso que a gente tem muita subnotificação de queda, ou seja, as pessoas acham que as pacientes caem pouco, né? Porque para a maioria cair é só quando chega ao chão, né? Então não vale a pena vocês enfatizar o conceito correto, saberem o conceito correto de queda. Bom, qual é o objetivo? Por que prevenir queda é uma meta internacional, nacional e internacional, que traz segurança do paciente, para o paciente? Porque as quedas, né, a redução da queda, geralmente as quedas mais graves que chegam ao chão, geralmente elas causam um dano, né? Então, se eu previno uma queda, eu vou prevenir um dano, né? O que é o dano que chegue ao paciente? O dano é um incidente que chegue, que cause dano ao paciente. Então, eu estou prevenindo os eventos adversos que são facilmente preveníveis. É algo fácil de prevenir, né? Muitas coisas a nível hospitalar não são inevitáveis, é difícil da gente prevenir, mas queda é uma coisa, vamos dizer assim, que não demanda muito custo, é só melhorar o processo de trabalho, aumentar, vamos dizer assim, a vigilância, né, nessas pacientes e medidas de prevenção. Então, medidas preventivas que não demandam muito custo pode evitar eventos adversos decorrentes de uma queda, né? Então, nós temos como objetivo diminuir, claro, essas quedas e diminuir o dano ao paciente. Implantação e implementação dessas medidas de avaliação e de prevenção da queda são bastante importantes. Por quê? Porque vai aumentar uma segurança, né? Aumenta a segurança tanto no ambiente, né? Também aumenta a questão, uma das medidas de prevenção da queda é a orientação do paciente, né? Que ele mesmo tem algumas medidas de prevenção que quem tem que fazer é ele, né? No caso, nós temos pacientes, são as mulheres, as gestantes, né? As puérperas e as gestantes. Então, quando a gente educa o paciente com algumas medidas de prevenção, por exemplo, como andar com um calçado antiderrapante, né, aumenta essa segurança. Então, outro objetivo é a educação do paciente, familiares e dos profissionais com relação a essas medidas de prevenção do risco de queda. E outro objetivo do nosso protocolo, da implantação dessa prevenção, é gerenciar um indicador de qualidade, né, da nossa assistência. Se a gente diminui danos e eventos adversos decorrentes de queda, a gente, claro, que melhora a nossa qualidade, né, da assistência. Então, tudo que traz mais segurança aumenta a qualidade. Bom, as etapas do nosso processo de trabalho aqui na nossa instituição, na maternidade. Então, a gente instituiu como processo de trabalho para prevenir as quedas, uma avaliação do risco, né, desde a admissão, quando essa paciente é internada, o enfermeiro que faz a anamnese, né, a entrevista, né,
que vai identificar, faz a coleta de todos os dados da história clínica, ele também faz a avaliação do risco dessa queda através da escala de Morse, né? A escala de Morse é uma escala que já existe, né, a nível nacional e internacional. É uma escala que avalia o risco de queda. Nós fizemos uma adaptação da escala de Morse para a nossa realidade, ao nosso perfil das nossas pacientes adultas, nas mulheres que são gestantes e puérperas. E para nós, toda gestante tem risco de queda. Então a gente modificou a escala e para nós a escala só tem duas classificações: baixo risco e alto risco para queda. Então, de acordo com eu vou mostrar mais na frente, a escala de Morse, o que é avaliado na escala de Morse para avaliar o risco. Para nós fizemos uma adaptação na escala e aí a gente classifica, só tem duas classificações: baixo e alto risco para queda. Quando ela é classificada como alto risco de queda, o enfermeiro que faz essa avaliação através da escala de Morse, ele já, se ela é classificada como alto risco, ele deve colocar uma pulseira azul, nossa, que é padronizada, que tem lá uma pulseira azulzinha, que eu vou mostrar mais adiante, que tem alto risco, ou o nome alto risco de queda, certo? Na nossa escala é considerado alto risco de queda quando a pontuação do score está maior ou igual a 25, né? Na escala, quando ela recebe uma pontuação maior ou igual a 25, ela é alto risco, e se ela é alto risco, ela já é colocado no momento da internação a pulseira, além da pulseira, que a gente já discutiu o protocolo de identificação, além da pulseira de identificação, que é a pulseira branca, deve ser colocada também a pulseira azul, né? Ao lado da pulseira branca. Outra coisa que é peculiar a nosso protocolo, a gente estabeleceu que todas as pacientes que foram internadas, claro, elas são feita a avaliação do risco de queda pela escala, e aquelas que forem submetidas a qualquer procedimento cirúrgico, ela já é considerada alto risco de queda. Por quê? Então, se ela entra internada para fazer uma curetagem, para fazer logo e diretamente para o centro cirúrgico, fazer uma cesárea, ela já é considerada alto risco porque ela vai ser submetida a uma anestesia. E todo procedimento anestésico, ele diminui o nível de consciência, né? Então, a pessoa fica mais sonolenta, letárgica. Então, o risco dela de queda é altíssimo, né? Pelo rebaixamento do nível de consciência, pelo procedimento anestésico e não cirúrgico, certo? Então, isso para nós é para todas as pacientes que vão para o centro cirúrgico fazer qualquer procedimento submetido à anestesia, já é considerado alto risco e tem que ser colocado a pulseira de identificação, que é a pulseira azul também. Então, a pulseira deve ser onde colocar, né? Como eu falei, junto com a pulseira de identificação, né, no membro superior direito, no punho direito, né? Outra coisa extremamente importante, orientar a paciente e os familiares por que está sendo colocado aquela pulseira e para quê, qual é o objetivo, qual a utilidade, qual a importância daquela pulseira no braço dela, que ela permaneça com a pulseira, que ela não tire, tá bom? Posteriormente, sempre, né, enfatizar que tem que ser registrado no prontuário que está sendo colocado a pulseira azul e encaminhar a paciente para o setor do destino. Bom, tem alguns cuidados que a gente tem, né, com o nosso tipo de clientela, com relação à gestante e à puérpera, dando continuidade. Depois que essa paciente é encaminhada, seja para o centro cirúrgico, seja para outra ala, né, de internação, a avaliação do risco de queda, que é através da escala de Morse, nós temos o modelo padrão,
Na admissão, ele já está o modelo que é da escala de Morse. No momento da admissão, ele já está no próprio sistema que nós temos, que é o sistema MV, né, que é o sistema de internação, né, informatizado, que é o sistema MV. Então, o modelo do impresso da escala no momento da admissão já está no MV, certo? Quando ela é encaminhada para outro setor, outra ala, vamos supor, ela vai ser encaminhada para tratamento clínico, né? A paciente com pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, ela é encaminhada para a ala A, que é a ala de tratamento clínico. Quando chega lá, na admissão do setor, também tem que ser feito a avaliação, que é uma avaliação, que é a escala que a gente chama, que é a mesma escala de Morse, porém a gente fez uma adaptação, porque essa avaliação diária, esse modelo, ele tem um impresso para ser feita todos os dias, né? A maneira como ele é, o modelo dele é para ser feito diariamente, né? Então, quando ela for internada num outro setor de internação, tem que fazer a escala, uma nova avaliação da escala. Ou qual outra situação? Por exemplo, ela já está há 2 dias, de repente, ela é uma paciente que começa a ter uma puérpera, né? Tá tudo bem, foi pós-parto cesáreo, e aí, de repente, ela já está no 2º dia de pós-operatório, de cesariana, ela já não é mais alto risco de queda, ela é baixo risco. De repente, ela entra num quadro de hemorragia pós-parto. Então, mudou o quadro clínico. Ela só era uma puérpera, né, pós-operatório de cesárea. Como ela desencadeou, teve uma hemorragia pós-parto, então, houve mudança do quadro clínico. Quando ocorre a mudança do quadro clínico, você, claro, depois das condutas que é do protocolo de hemorragia, que ela estiver estabilizada da hemorragia, deve ser feita uma nova avaliação do risco de queda, uma avaliação utilizando a escala diária de Morse, né? Por quê? Porque ela vai, com certeza, o risco dela vai mudar. Porque uma paciente que desencadeia um quadro de hemorragia, ela já passa a ser, pelas questões clínicas, né, de nível de consciência, enfim, por outras questões, ela já muda o quadro clínico e já passa a ser alto risco de queda. Bom, avaliar o risco da queda também, se ela estiver acompanhada do recém-nascido após o parto, eu já dei um exemplo, no caso da cesariana. São outros exemplos na mudança de quadro clínico, se ela está usando alguma medicação, tem uma medicação que potencializa, né, se ela começa a usar alguns medicamentos psicotrópicos que reduzem o nível de consciência, que causam sedação, tem que reavaliar esse risco, porque essas medicações potencializam o risco dela de queda, né? Bom, quem vai fazer essa avaliação do risco de queda diário, né? Também é o enfermeiro. O enfermeiro, porque é um cuidado de enfermagem, né? Essa prevenção de queda. Então, quando ela chega, quem faz é o enfermeiro lá na admissão, e nos setores, quem vai realizar essa avaliação da escala de Morse diariamente é o enfermeiro, né? Pode ser o enfermeiro, a gente estabeleceu o diarista, porque ele está todos os dias, mas pode ser o plantonista, não tem problema. Então, ele que vai, mas de preferência, aquele que está todo dia, que conhece o paciente, ele sabe se mudou ou não o quadro clínico, né? Se possível, o enfermeiro diarista seria a pessoa mais recomendada, né? Mas, se não possível, o enfermeiro plantonista. E ele, na própria avaliação da escala de Morse, né, ele já realiza as medidas, de acordo com o risco dela, as medidas individualizadas para a prevenção da queda, né? E aí ele já dá as orientações, prescreve o cuidado de enfermagem e implementa lá na ficha de avaliação diária do risco de queda. Outro cuidado que a gente tem que ter, né, com essa paciente que tem risco de queda,
é assegurar a comunicação efetiva entre os profissionais sobre o risco de queda. Então, por exemplo, na passagem de plantão, tem lá no nosso modelo, né, que já faz parte da meta de comunicação, na passagem tem um item que tem que ser registrado se ela tem alto ou baixo risco de queda, né? Então, na passagem de plantão, já tem que comunicar para a equipe que vai dar continuidade na assistência se a paciente tem alto risco de queda. É importantíssimo essa comunicação entre as equipes do risco de queda, né? Na presença do risco, então a gente comunica, além das equipes que vão dar continuidade à assistência, tem que comunicar também ao paciente e à família, para que todos se envolvam no cuidado, todos façam sua parte. Então é importante envolver, porque tem algumas medidas preventivas que são medidas que a própria paciente e os familiares podem fazer como uma maneira de prevenir, como um autocuidado, né? Então elas têm que participar e ajudar a gente nessa prevenção da queda, né? Outro cuidado que a gente tem que ter é essa paciente, principalmente aquelas que se submeteram a procedimento cirúrgico, elas, quando forem ao banheiro, devem sempre ir acompanhadas, não ir ao banheiro sozinha, principalmente após algum procedimento cirúrgico, né? Principalmente essas que têm alto risco, né? As que têm alto risco de queda sempre deve ir com algum acompanhante, né? Se não tiver acompanhante, tem que ser com alguém da equipe multiassistencial. Outro cuidado importante, manter as grades elevadas, né, em lado oposto ao berço do RN, certo? Isso para aquelas que têm alto risco de queda, tá bom? Bom, então com relação a essas medidas de prevenção, as gestantes e puérperas, aquelas gestantes e puérperas que têm alto risco de queda, outras medidas que a gente pode adotar, manter as camas, né, travadas, né, as grades elevadas no lado oposto ao RN, realizar o manejamento dos pacientes com alto risco de queda, o mais próximo possível do posto de enfermagem, claro, quando é possível, nem sempre é possível, quando está lotado, não é possível fazer essa mudança para próximo ao posto de enfermagem. Manter a área de circulação livre de mobiliários, né, utensílios, o piso do chão tem que estar sempre atento, o piso da enfermaria tem que estar seco, não está molhado, porque um piso molhado, né, é um risco para queda, né? A enfermaria também tem que estar bem iluminada, porque se ela estiver escura, ela vai no banheiro, se levanta, e aí ela pode não ver algum objeto no trajeto e ela tropeçar e cair. Então, é importante estar bem iluminada a enfermaria para que ela consiga visualizar o trajeto quando vai no banheiro, quando vai se levantar. Orientar os pacientes, como eu falei, é importante envolver o paciente e o familiar, então ele tem que saber do risco de queda, saber o que ele tem que fazer, saber que a queda pode causar um dano, né? Alguma complicação para essa gestante e para o bebê também, né? Aquelas puérperas que estão com seu recém-nascido. Quando possível, se tiver disponível, nós temos o folder, né? A gente tem um folder educativo para prevenção. A gente tem que orientar, não é só simplesmente entregar um folder, a gente tem que explicar, né? Porque muitas vezes também eles têm uma dificuldade, questão da escolaridade, não sabem ler. Então tem que explicar e entregar o folder, né? É só entregar o folder com as medidas de orientação. Transportar gestantes e puérperas com alto risco, né? Quando ela precisar ir fazer um exame, um procedimento, tem que ser em cadeira de roda ou maca. O RN, a questão do transporte é muito importante, porque tem risco de queda.
No caso do transporte do recém-nascido, né? Aquele bebê que nasce, ou ele nasceu de parto cesariana, que foi no centro cirúrgico, ou de parto normal, no centro obstétrico ou centro de parto normal, ele tem que ser, se for um RN, vamos dizer assim, saudável, que não tem nenhum problema intercorrência, ele vai ser transportado em cima do colo da mãe, a mãe protegendo, né? E a mãe vai ser transportada pela maca, né? Isso se a mãe tiver condições de segurar ela, se a mãe estiver bem e ele também, né? Porque a mãe tem que estar bem para poder segurar ela, segurar o bebê aqui no peito dela. E ela vai ser transportada na maca até a enfermaria. Então, se os dois estiverem bem, essa é a maneira de transportar tanto a mãe como o bebê. No caso que a mãe não esteja impossibilitada de segurar o bebê, ela está inconsciente, né? Uma paciente grave, que não tem condição de levar o bebê com ela, então esse bebê tem que ser transportado no berço de acrílico, né? Se ele estiver bem. Um bebê mais grave, ele tem que ser transportado nessas incubadoras próprias, que são incubadoras aquecidas, próprio para o transporte do recém-nascido. Mas se for um bebê saudável, fisiologicamente bem, ele pode ser transportado aqui nesse berço de acrílico, né? Outro cuidado, nunca deixar o bebê, a gente tem que orientar para a mãe, aquelas puérperas, nunca deixar o bebê desacompanhado, né? Na hora que ela está trocando a fralda, né? Dando banho, às vezes ela sai para ir no banheiro fazer alguma coisa, então não deixar, orientar aqui a mãe, não deixa esse bebê só, né? Nunca deixar o bebê sem ninguém na cama ou na incubadora. Quando a incubadora, né? Se esse bebê for transportado em incubadora de transporte, essas incubadoras apropriadas para justamente os bebês prematuros, as portas da incubadora, que são essas portiolas aqui, ó, essas portinhas, elas têm que estar sempre fechadas, tá certo? E nesse caso não se deve esbarrar nas portas, porque senão vai bater, né, e vai causar algum acidente, se as portas da incubadora estiverem abertas no momento do transporte. Com relação aos recém-nascidos, que devem ser colocados em berços de acrílico, que são aqueles que estão bem fisiologicamente, né? Tem que, para qualquer procedimento ou exame, tem que ser o transporte na incubadora, tem que ser no berço de acrílico, né? O transporte do bebê que está bem, que é esse bercinho aqui de acrílico. E aí, aqueles bebês, reforçando, que são bebês graves, né? São os bebês, não necessariamente prematuro, mas são os bebês graves, que vão para os UTIs, né? UTI 1, UTI neonatal 1, UTI 2, a U5, né? Que são as unidades de cuidados intermediários. São os bebês mais graves, né? Eles, obrigatoriamente, reforçando que eles têm que ser transportados nessa incubadora apropriada, que é a incubadora de transporte. Os demais, que estão bem, reforçando que tem que ser transportado no berço de acrílico. Nunca no braço, né? Às vezes o acompanhante, o pai, o acompanhante daquela mulher, a gente vê ele carregando para levar a criança para algum lugar no braço, não pode. Não, dentro da instituição, nosso protocolo não permite. Tem que ser dentro do berço, certo? Nem que seja a mãe, o acompanhante ou o profissional que vá transportar esse bebê, tem que ser no berço de acrílico ou no berço de transporte. Orientar a mãe também é extremamente importante, que aí é um cuidado da mãe. Orientar essa mãe ou acompanhante que está com o bebê, não dormir com o bebê no colo, porque muitas vezes sufoca a criança, ela fica sem respirar. Já teve até um caso de um bebê que deu uma parada porque a mãe sufocou, teve que reanimar e ficou sem respirar. Então, elas estão tão cansadas, né, que às vezes elas dormem com o bebê no colo ou no leito, né, no próprio leito da mãe, elas encostam de ladinho e aí, sem querer, às vezes, claro,
cochila e cochila e dorme por cima da criança, né? E a criança pode ficar sufocada e até morrer sem oxigênio, né? Então, ter atenção em relação também, repetindo ali, aquelas portinholas, é outro cuidado das incubadoras, os bebês que estão em incubadora, tem que estar sempre fechado, porque esse bebê se mexe, sai do lugar e você nem vê, às vezes o pé está lá de fora, né? E aí o risco desse bebê cair é grande, né? Tem que avaliar também o profissional, a capacidade dos pais e dos acompanhantes de ficarem com esse bebê no colo, né? Mesmo a gente tem o método canguru, que é na ala dele, que é a UCINCA, que é a unidade de cuidados, né, ao recém-nascido prematuro. Então, lá na UCINCA, né, que é a unidade de cuidados ao recém-nascido, a unidade canguru, lá é utilizado o método canguru para aqueles bebês prematuros que ficam lá para ganhar peso. Então, as mães, os bebês que estão internados na unidade canguru, eles ficam, né, que é o método canguru, que é ficar no colo, né? Então, às vezes o acompanhante ou a mãe não tem condição. Então, tem que avaliar se realmente a mãe ou o acompanhante tem condição de ficar com esse bebê direto no colo. Com relação aos cuidados relacionados àquelas pacientes, né, que foram submetidas à cirurgia, à sedação e anestesia. Então, todas essas pacientes já são consideradas alto risco de queda, né? Elas já têm um alto risco de queda. Pelo próprio procedimento anestésico, que diminui o nível de consciência delas, né? Então, sempre tem que permanecer, enquanto ela não... o efeito da anestesia não passar, né? Depois da cirurgia, elas ainda ficam que é uma sala de recuperação pós-anestésica. Enquanto ela não... enquanto ela estiver sobre a sedação, sobre a anestesia, tem que estar sempre ao lado, permanecer ao lado dessa paciente, procedimento cirúrgico. No caso nosso, que nós temos pacientes que de parto normal, não submete à anestesia, mas no parto normal, durante o período expulsivo, também é importante que a gente sempre tenha alguém, um profissional ao lado, no período expulsivo, que é o período que está do nascimento, da expulsão do feto. Monitorar a posição e os recursos de tração na mesa cirúrgica, né, que é a mesa, saber manusear se não está travado, né, a mesa cirúrgica. Avaliar a questão do número de funcionários, número adequado dos funcionários, né, que estão no momento do procedimento, né, que estão trabalhando naquele momento para transportar o paciente para o leito. No caso, quem transporta na maca é um maqueiro, né? Nós temos o maqueiro, que é a pessoa, o funcionário responsável pelo transporte na maca. Isso do paciente adulto. O bebê, quem transporta ou é a mãe, né? Na nossa realidade, ou a mãe, acompanhante ou o profissional de enfermagem. Manter sempre as grades, né, elevadas, né? Aquelas pacientes que estão na sala de recuperação pós-anestésica tem que ter o cuidado de sempre deixar as grades da maca elevadas, aquelas que ainda estão sob a ação da anestesia. Dando continuidade aqui, outro cuidado importante é colocar a atadura de segurança nos braços, em pacientes posicionados numa mesa cirúrgica, se necessário, geralmente aqueles pacientes que estão inconscientes. Avaliar se o paciente, o cliente, está em jejum prolongado, porque a hipoglicemia, ele é um fator de risco para queda, porque ela diminui o nível de consciência e tem alto risco de queda. Então, esse jejum prolongado em pré e pós-operatório, né? Porque leva a uma hipoglicemia. E é claro, sempre tem que orientar, né? O paciente tem que estar ciente do risco, dos riscos, no caso aqui o risco de queda, né? Que pode ser ocasionado pelo simples procedimento anestésico, anestesia, medicação.
Bom, e aqui nós temos umas medidas que são, eu citei algumas que são específicas, quando ela vai ser submetida a procedimento cirúrgico, às puérperas, aos RNs. Porém, a gente consolidou as medidas universais para a prevenção de queda. Essas medidas universais são as medidas que têm que ser adotadas para todos os tipos de pacientes, seja aquele de baixo risco para queda, ou seja, aqueles para alto risco de queda. Então, são medidas que servem para todos os pacientes. Isso, pacientes adultos. Então, sempre, todos os pacientes, né? Usar calçado antiderrapante é uma medida de prevenção para todos. Orientar o paciente e o acompanhante sobre o risco, eles estarem cientes. E as medidas de prevenção, não deixar a enfermaria totalmente escura, tem que estar sempre iluminada. Orientar ele não levantar subitamente do leito, né, por conta da hipotensão postural. Colocar, sempre que possível, que nem sempre é, próximo ao posto de enfermagem. Manter as grades elevadas do leito durante a internação. Manter ao alcance dos pacientes os pertences, os objetos mais utilizados, né? Geralmente tem aquelas mesinhas de cabeceira do leito. Sempre deixar bem ao alcance delas, né? Orientar sobre a necessidade do acompanhante para auxiliar a paciente durante a amamentação, no pós-parto, principalmente no pós-operatório de cesariana, que ela está muito limitada à questão da locomoção e do cuidado ao recém-nascido. E também, quando possível, né, orientar e entregar um folder com as orientações sobre a prevenção, as medidas de prevenção de queda. Bom, em caso de queda, o que fazer, né? Então, vamos supor, a gente falou de todas as medidas de prevenção, o que fazer quando ocorre um caso de queda? Primeiro eu vou ter que avaliar se houve dano ou não, né? Houve dano ou não houve, né? Eu tenho que fazer uma avaliação física para saber se houve dano ou não. Se não houve dano físico, né? Eu tenho que encaminhar essa paciente para o leito, o enfermeiro do plantão vai fazer um exame físico, verificar os sinais vitais, avaliar o nível de consciência e comunicar ao médico. E seguir aí, o médico vai avaliar e seguir algumas recomendações para essa paciente. No caso de um paciente, por exemplo, encontrado no chão com sinais de fratura ou inconsciente, nessas situações, aí houve um dano, né? Porque se ela já tem sinais de fratura e está inconsciente, aquela queda já levou um dano, já é um evento adverso, porque já causou um dano. Então, o que fazer? Né? Manter a paciente no chão e solicitar ajuda antes de tentar remover, tirar ela do leito, da maca, antes de tentar levar ela para esse leito, né? Primeiro eu vou chamar ajuda. Na ausência do médico responsável, a enfermeira vai solicitar o médico plantonista lá da admissão para avaliar essa paciente, né? E no caso, se for ou a paciente adulta ou o RN, né? Se for RN, vai ser o médico neonatologista. E aí o médico vai avaliar. Se houver fratura ou tiver inconsciente, provavelmente ele vai solicitar exames, né? Ele vai avaliar, fazer exame físico, fazer exames complementares, o raio-x. E tanto na criança quanto no paciente adulto, aí a gente vai providenciar a realização desses exames e avaliar o grau do dano que aconteceu decorrente daquela queda. Em geral, nesses casos de queda, porque tem queda que não causa nenhum dano, né? Não vai causar dano nenhum, mas tem que... primeira coisa é avaliar se houve dano ou não ao paciente, né? Mas de regra geral, registrar no prontuário as circunstâncias que aconteceu a queda, né? E registrar tudo, a conduta, tudo que foi feito, a conduta médica, preencher, isso aqui sempre enfatizando a importância da notificação para que a gente tenha conhecimento e faça uma investigação
mais apropriada da notificação desse evento. Então, o profissional deve notificar, fazer a notificação, encaminhar para o núcleo de segurança, investigar, avaliar a necessidade de monitorar esse paciente, monitorar com exame físico, com sinais vitais, avaliar o estado geral desse paciente, orientar aos familiares e acompanhantes com relação aos cuidados da prevenção para que essa não se repita, né? Para que ela não venha a cair novamente. E aqui, na verdade, é um fluxograma que resume todas essas ações que eu acabei de falar para vocês, né? Estão resumidas aqui nesse fluxograma que está no protocolo de segurança, né? Então, aqui é o fluxograma que eu acabei, na verdade, de escrever de uma maneira mais detalhada as ações que são feitas, né, quando ocorre queda. Primeira coisa, avaliar se tem dano, sim ou não. Aí você segue esse fluxograma, que foram as ações que eu acabei de citar. Bom, só para mostrar para vocês aqui, que enfatizar, tem alguns fatores de risco para queda. O que a gente avalia na escala de Morse, né? Que eu falei desde o início da escala de Morse, que é uma escala que a gente avalia o risco da queda. Então, na escala de Morse, a gente avalia a história prévia de queda, se ela já caiu, se ela tem alguma doença, como depressão, né? Doenças psicognitivas, presenças que são as diagnósticos secundários, né? Que a gente avalia. Presença de doenças como AVC, convulsão, labirintite, que dá tontura, né? Com relação à funcionalidade dela, né? Em termos de locomoção, de mobilidade, se ela tem fraqueza articular, se ela tem algum problema muscular ou articular, porque isso tudo é um fator de risco que atrapalha, né? Que dificulta a locomoção dela, né? Outra coisa, dificuldade, algum comprometimento sensorial da visão, porque aí ela não vai ver alguma coisa no meio do caminho, que ela pode tropeçar, a audição, o tato. Então, esse comprometimento sensorial é um fator de risco para queda. O uso de alguns medicamentos também, porque altera o nível de consciência dela. E também traz alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais, como a hipoglicemia, né? Que também é um risco potencial para queda. Obesidade é também considerada uma obesidade grave, porque dificulta a locomoção, né? Uma pessoa com obesidade, ela é uma pessoa que tem mais dificuldade de locomoção, então aumenta o risco de queda. Então, aqui é o nosso modelo de impresso, modelo que a gente utiliza da escala de Morse, tá certo? Esse aí é o que a gente modificou, a escala de Morse modificada para a nossa realidade. Então, o que a gente avalia? O histórico de queda, como eu falei, o diagnóstico secundário, aquelas patologias que eu acabei de citar, são exemplos de diagnóstico secundário. Então, por exemplo, então eu vou avaliar o risco se ela já tem história de queda. Se ela não tem história de queda, eu vou dar uma pontuação. Aqui, ó, a pontuação, se nunca teve queda, a pontuação é 0. Se ela já teve queda, aí eu dou uma nota, né, que é a nota 25. A nota 25. Então, eu vou dando uma nota e vou somando. Com relação ao diagnóstico secundário, se ela não tem nenhum diagnóstico de patologia, a nota é 0. Se ela já tem, a nota é 15. Então, eu vou somando 25 mais 15. Então, eu vou somando. Quando chegar aqui, o total, eu vou dar uma pontuação total. Essa pontuação aqui total, se for menor do que 24, se for menor do que 24, o risco dela para queda é baixo. Agora, se o somatório dessa avaliação for maior ou igual a 25, o score,
então ela tem um alto risco para queda. E aí eu vou aplicar todas aquelas medidas que eu falei no início. Então, se ela é alto, eu fiz a escala, fiz a avaliação da escala, né? Dei a pontuação. Então, a pontuação maior ou igual a 25, né? Então, ela é alto risco para queda. O que é que eu vou fazer? Nós padronizamos essa pulseira aqui, né, na maternidade, com uma pulseira de alto risco de queda. Então, a gente deve colocar a pulseira e orientar para que serve a pulseira e a importância da pulseira para a prevenção da queda. E para finalizar, a gente, em casos de circunstâncias que potencialmente leve a um risco de queda, ou quando ocorre a queda, nós devemos fazer, né, vocês devem fazer as notificações desses eventos adversos, das circunstâncias notificáveis, através do nosso formulário de notificação, que é impresso, e a outra maneira de se fazer as notificações é através do formulário do Google Forms, né, que a gente disponibilizou nos grupos online e nos computadores, né, internos da maternidade. No link dos sistemas tem lá o link para fazer a notificação dos eventos adversos decorrente das quedas ou também das circunstâncias notificáveis que podem levar a aumentar o risco de queda dessas pacientes. Bom, então a gente encerra o 8º módulo, que é a meta de prevenção de quedas, né, que é o protocolo de prevenção de quedas, que é uma das metas internacionais de segurança do paciente. Obrigada a todos, obrigada pela atenção. O protocolo vai estar disponível na íntegra no material e posteriormente também as questões que vocês vão responder. Obrigada pela atenção.